Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. E para você que não me conhece ainda, eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, onde estive durante 20 longos anos nos bastidores dessa instituição. Ali eu vi, vivi e sobrevivi para que hoje eu possa estar aqui e contar tudo o que eu sei. Espero de alguma forma poder ajudar a você. Bem, no vídeo passado eu falava sobre o fato de que 20 longos anos que eu vivi nos bastidores da instituição não foram suficientes para saber de tudo. E hoje, após 10 anos da minha saída, eu ainda me surpreendo. Assim como você, ao assistir os meus vídeos, se surpreende, eu também me surpreendo assistindo denúncias de bispos que fizeram parte da cúpula da instituição. E com coisas que eu tenho visto na instituição aqui de fora, eu me surpreendo. Eu falei sobre isso no último vídeo. E falei sobre o quanto eu me senti enganado. E hoje eu vou falar sobre a Rede Record, que talvez tenha sido um dos maiores instrumentos do engano para o povo da Igreja Universal do Reino de Deus, para os obreiros, para os auxiliares de pastores, para os pastores e esposas, porque esses foram sacrificados na época da compra da Rede Record. Eu me lembro que chamaram a todos os pastores, os estaduais, na verdade. Os estaduais chamam os regionais chamam os pastores de igreja chamam os auxiliares e posteriormente os obreiros. E ali foi dito o seguinte: olha, a igreja vai comprar uma emissora de TV para que nós venhamos ganhar almas. Só que essa emissora vai custar 45 milhões, foi o valor da Rede Record de televisão na época, tá? Da qual o Silvio Santos era um dos sócios. E o que foi dito para nós? Foi dito o seguinte: olha, todos os pastores e auxiliares vão ficar sem ajuda de custo. Não vão ganhar nada, tá? Nenhuma ajuda em dinheiro, porque todos vão contribuir para a compra, vão se sacrificar para comprar essa emissora e ganharmos almas. Bem, e nos foi dito o seguinte: vocês vão ganhar uma cesta básica só para se manterem. Então eu lembro que assim foi feito. Foi cortada a nossa ajuda de custo e nos era dado ali apenas o feijão, o arroz, tá? Um açúcar, somente cestas básicas para que nós pudéssemos nos alimentar. E quem tinha filhos também, alimentar os seus filhos. Os obreiros, obreiras e membros, eu lembro que na época eles tinham que doarem as suas alianças, relógios, colocavam no altar. Quem tinha joias, colocava joias. Vendia-se móveis dentro de casa, automóveis, quem tinha carro doaria carros, enfim. Ou seja, todo o patrimônio de todos os membros, obreiros e até dos pastores, tá? Eu digo, os pastores não era patrimônio, que pastor não podia ter patrimônio, era então o salário. Foi juntado para comprar a Rede Record. Então essa Rede Record, que hoje está no nome do Bispo Macedo, não pertence a ele. Ele não poderia e nem deveria ter a Rede Record no seu nome, porque não foi ele quem comprou. Ele não é dono coisíssima nenhuma. Ele não é o dono da Rede Record. A Rede Record não deveria estar no nome dele. A Rede Record era para estar no nome da igreja, no mínimo no nome da igreja, porque hoje é possível fazer isso. Se na época não era, hoje é plenamente possível. E ele não o faz porque se apoderou de algo adquirido com recursos, suor do povo e com sangue e sacrifício dos auxiliares de pastores, dos pastores, das esposas, dos filhos dos pastores, para que hoje as filhas dele, os genros dele, a família dele, ele possa estar então desfrutando
tá? Do status de dono da Rede Record e se beneficiando dos privilégios que isso lhe proporciona. Esse foi um dos maiores enganos, se não o maior engano, a maior promessa de engano. E isso sim é passível de denúncia e também ao Ministério Público e também de processos. Todos os que se sentem lesados, todos os que foram usados e enganados, devem se entrar com ações, tá? Se mobilizarem para processarem o Bispo Macedo por causa desse engano, porque nós fomos ludibriados. E hoje eu me deparei aqui com uma matéria que eu vou ler aqui para vocês. Essa matéria ela está aqui no site Gospel Mais, que diz assim: olha, Igreja Universal inseriu mais de R$500 bilhão na TV Record só em 2016. Pasmem vocês, só em 2016, R$500 bilhão, mais de R$500 bilhão. E diz aqui, olha, a Igreja Universal do Reino de Deus investe mais de R$500 bilhão em apenas um ano para adquirir horário de programação na TV Record. A maior igreja em número de membros, considerada neopentecostal, a Universal do Reino de Deus, atua de forma marcante na TV brasileira, conquistando uma extensa grade de horários que apenas a TV Record significa um investimento de R$500 bilhão, ou mais precisamente 575 milhões só este ano. A informação é de Ricardo Feltrin em sua coluna no portal da UOL. Eu quero fazer aqui uma pausa antes de seguir lendo para vocês, para dizer o seguinte, que na minha época a Igreja Universal ainda tinha na sua grade, em horários, vamos colocar assim, não nobres, ela nunca teve em horários nobres, assim como, por exemplo, o R.R. Soares tem na Band um programa em horário nobre, ali é horário nobre, que é o horário das novelas, das 8, do Jornal Nacional. Mas a Universal nunca teve na Record. Ela tinha horários medianos, mas sempre teve. Por exemplo, à tarde, 1h da tarde, ela tinha programa de 1 às 2 da tarde, nas TVs locais. Por exemplo, aqui em Salvador tinha na TV Itapuã. Então tinha ali um programa de 1 às 2 da tarde, eu fazia esse programa. Muito bem, só que com o passar do tempo, ela foi tirando as suas grades dos horários medianos, tá? Os programas da igreja, e colocando no lugar, pasmem vocês, programas como o Pica-Pau, que são programas que é um programa que dá muita audiência. É um desenho animado, um dos que dá mais audiência. E nós chegávamos a brincar entre os pastores, aqueles ou bispos que perdiam aquele horário para o Pica-Pau, e nós chegávamos assim a brincar, como diz o ar, e dizer: poxa vida, fulano, você perdeu o horário para o Pica-Pau, você está malzinho, o Pica-Pau ganha para você na audiência. Porque a Universal não estava preocupada com as almas. Na verdade, ela nunca esteve preocupada com as almas. Ela estava preocupada com a audiência da emissora, o crescimento da audiência da emissora. Então ela tirava um programa da igreja e colocava o Pica-Pau, certo? Tanto é que hoje não se tem programa, nem horários medianos, muito menos nobre, e hoje os horários de programação da Igreja Universal do Reino de Deus é na madrugada, aonde sequer os programas pontuam, é abaixo de 0 a pontuação, ou seja, dá traço no Ibope. Pouquíssimas pessoas assistem. E o que quer dizer isso? Quer dizer que esse valor de mais de R$500 bilhão, ou precisamente 575 milhões de reais, não justifica todo esse investimento nas programações que tem a igreja, só na Record, porque o horário é madrugada. Esses horários aí, a igreja fica para ela, por quê? Porque ninguém quer, não é comercialmente viável para a propagação, né, comercial, as propagandas ou empresas investirem nesse horário, porque de madrugada as pessoas estão dormindo, tá? Somente aqueles que têm problema de insônia, mas é uma gama
ínfima ali de pessoas. Então, esse valor é um valor exorbitante, tá? Bom, aí que a igreja fez? Ela procurou outras emissoras como a Band, como a Rede TV, que inclusive eu estava vendo, anunciando que o Bispo Formigoni vai estar no programa lá da Luciana Gimenez, que foi visitar o Templo de Salomão, e que nos programas dela, tá, ela exalta ali o trabalho da igreja no programa que ela entrevista o Formigoni, ela exalta, assim como também a Sônia Abrão, à tarde, exalta as novelas da Record, como os 10 Mandamentos, exalta ali o trabalho também da igreja. Claro, a igreja está investindo milhões na Rede TV, e após o programa da Sônia Abrão, veio o programa da Cristiane Cardoso e do Renato Cardoso. Quer dizer, milhões de reais investidos ali na Rede TV, outros na Band. A única que nunca abriu espaço para o programa da Igreja Universal do Reino de Deus foi o SBT. O SBT. Mas as demais, todas têm programação da igreja. Então, esse valor é um valor absurdo. Aí diz mais aqui, o investimento milionário da Universal na TV Record não é por acaso. A igreja possui grande parte da sua programação voltada para o público que não frequenta a instituição regularmente, mas que acompanha de casa as campanhas, eventos e temas religiosos transmitidos pela TV, até contribuindo para a manutenção da sua grade de programações. Segundo Feltrin, o investimento atual da Universal é 139,58% maior do que estimados há 10 anos atrás, pela mesma quantidade horária. Na época, em 2006, a instituição religiosa gastou 240 milhões. O jornalista apresenta o que seriam os gastos da Universal com horários de TV no decorrer dos anos como segue. Então vamos lá, em 2006 ela investia 240 milhões, 2011 480 milhões, 2013 500 milhões, 2015 535 milhões, 2016 575 milhões. Bom, um aumento significante de 2006 para 2016, de 240 para 575 milhões, ou seja, o dobro. Isso então explica por que hoje a Record tem condições de pagar salários altíssimos e contratar a Xuxa Meneghel, Fábio Porchat, o Rodrigo Faro, quem mais? E todos os outros que vocês sabem aí que fazem parte, o Gugu, tá? São salários altíssimos, são contratações altíssimas. Na época o Tom Cavalcante. Por quê? Precisa-se de muito dinheiro, tá? E esse dinheiro tem que vir de algum lugar. De algum lugar. E é triste, é lamentável sabermos que no passado muitos passaram dificuldades e privações para comprar a Record e ela ser uma emissora para se ganhar almas, e hoje ela é uma emissora que só paga salários altíssimos a estrelas da Record, tá? Sabrina Sato e tantos outros aí que vocês sabem, Marcos Mion, por aí vai. Ora, é triste, mas é triste ver isso. Fora que a Record exibe programas como A Fazenda, que é uma vergonha nacional, um programa que faz apologia ali à prostituição, à traição, tá? À separação, tudo que eles pregam no altar dizendo que é contra, a emissora do Bispo Macedo, ela promove. Esses recursos são investidos na emissora para que ela promova isso. Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. E para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo. Estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos e tenho denunciado a hipocrisia da cúpula dessa instituição, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Bispo Macedo,
O Senhor sabe que a Igreja Universal do Reino de Deus, com outros nomes, Centro de Ajuda, Família Unida, Pare de Sofrer, na Europa, é um verdadeiro fracasso. É um verdadeiro fracasso. O Senhor sabe disso. Porque só tem imigrante. Por exemplo, Suíça, França, Inglaterra, Espanha, Itália. São poucas pessoas. O senhor sabe disso. O único lugar que tem mais gente e que não tem só imigrantes é Portugal. É Portugal. Até Estados Unidos, a maioria são imigrantes. Imigrantes. Não que os imigrantes não mereçam. Merecem sim. Mas o senhor não consegue atingir a classe alta. Sabe por quê? Porque o senhor não tem argumentos. Aliás, são muitas heresias. E saiu uma pesquisa agora no Brasil, preste atenção, no Brasil, de que a Igreja Universal do Reino de Deus é a igreja que mais arrecada. É a igreja que mais arrecada. Em contrapartida, o povo da Igreja Universal é o povo mais pobre. É o povo mais pobre. Não sou eu que estou falando isso. Foram pesquisas que foram feitas. E o senhor, Bispo Macedo, o senhor é o único líder que eu conheço, espiritual, que se diz homem de Deus, que tira dos pobres para dar para os ricos. Né? O Robin Hood, ele tirava dos ricos e dava para os pobres. O senhor não. O senhor tira dos pobres. Por exemplo, o senhor é o único líder que eu conheço, porque conversamos com vários líderes espirituais, e eles fazem campanhas para ajudar pessoas na África. O senhor é o único que tira todos os anos milhões de dólares da África. O senhor tira milhões de dólares da África. O senhor tira dinheiro da África. O senhor vai dizer que é mentira? O senhor tira dinheiro dos pobres para colocar na Record, para pagar altos salários aos artistas. O senhor tira dinheiro dos pobres para comprar apartamentos em Miami. O senhor tira dinheiro dos pobres para fazer, suítes de luxo em cada uma das catedrais, para construir templos de milhões de reais no Brasil. O senhor tira dos pobres. O senhor é um Robin Hood ao contrário. O Robin Hood, ele tirava dos ricos para ajudar aos pobres. É o que conta, né, a lenda, que conta a história. O senhor não. O senhor tira dos pobres para dar para os ricos. E infelizmente ainda tem muitas pessoas que aceitam isso. Mas olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor, Bispo Macedo. A situação está mudando. E eu sei que essa mudança, ela não vai vir de cima para baixo. A mudança vai vir de baixo. O povo está acordando, Bispo Macedo. As pessoas estão acordando. Os olhos estão sendo abertos. E cada vez vai ficar mais difícil para o Senhor. Eu sei que hoje o Senhor não pode mais mudar. Porque o Senhor tem que continuar falando de sacrifício, o Senhor tem que continuar tirando o dinheiro do povo. Porque o Senhor criou uma estrutura que, se o Senhor não continuar arrancando o dinheiro do povo, essa estrutura cai por terra. Ela vai ruir. Então o Senhor tem que continuar fazendo a mesma coisa. E cada vez mais. Mas isso já está mudando. O Senhor tem sido como Faraó, que tem escravizado o povo para construir o luxo do Senhor. Mas nós vamos continuar denunciando essa hipocrisia. Vamos continuar denunciando essa hipocrisia
da cúpula dessa instituição. E peço a você que está acompanhando o vídeo, os nossos vídeos, os vídeos do Natan, os vídeos do pastor Israel, do Gilardo, do Roque, do De Mendes, do Rafael, outros vídeos, né, de até outros ex-obreiros, ex-pastores. Compartilhe esses vídeos, compartilhe esses vídeos. E você que é um ex, grave também um vídeo. Grave também um vídeo. Vamos nos unir. Vamos nos unir. Nós não temos políticos do nosso lado. Nós não temos a grande mídia do nosso lado. Mas nós temos sim hoje a internet. E a verdade está do nosso lado. Então vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Vamos em frente. So anytime you stop me, you want your